Olá, né? Estamos novamente aqui com o nosso estudo da Palavra de Deus, nesse horário, né, das quintas-feiras, fazendo um estudo panorâmico dos livros da Bíblia. Então, nós vamos aguardar um momento, né, para que os outros irmãos também possam entrar, para a gente então dar início ao nosso estudo, né? A gente vem caminhando aí já por algumas semanas, ah, primeiro com os irmãos lá da igreja, né, e depois agora com esse momento a gente vem trabalhando juntos os livros da Bíblia. A proposta aqui é basicamente ter uma visão panorâmica, não é? É lógico que seria bem interessante poder fazer um aprofundamento sobre cada um desses livros, não é? Mas isso realmente tomaria bastante tempo e o nosso propósito é de ter essa visão geral dos livros da Bíblia, compreender o propósito de cada livro, compreender a sua estrutura básica, buscar as principais lições, fazer uma correlação, né, com aquilo que foi revelado no Novo Testamento. Então, basicamente é isso que nós estamos fazendo, né? E antes então da gente iniciar ainda o nosso estudo, né, vamos orar, né? Vamos pedir que Deus esteja nos abençoando. Vamos orar. Ó Pai, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Obrigado a Deus por esse tempo que nós podemos ter. Obrigado por Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor mesmo nos conduza nesse estudo, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que a Tua palavra fique cada vez mais clara e que nós tenhamos discernimento, compreensão daquilo que Tu queres, Senhor, das nossas vidas, através da revelação da Tua palavra. Ó Deus, aceita a nossa gratidão, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Oi, Nádia, saudades também, minha irmã. Realmente, não, esse tempo de distanciamento é um momento tão difícil, né, para todos nós, como a gente gostaria, né, de poder retornar à comunhão dos santos, nós estarmos juntos adorando o Senhor, não é? E vamos continuar orando realmente, né, suplicando que Deus, na sua graça, esteja movendo situações, circunstâncias, não é? E que em breve a gente possa ver, né, tudo isso passando. É um momento desafiador, um momento difícil, né, para todos nós, né? E como nós precisamos da graça, da sabedoria de Deus, né? E ao mesmo tempo nós temos esse meio, não é? Que não é o ideal, não é? Realmente é muito bom que nós estejamos todos juntos adorando o Senhor, né? Mas nós podemos usar este meio para nos comunicarmos, né? Estarmos ainda, como se diz, né? Juntos, ainda que distantes, buscando a presença do Senhor, buscando crescer no conhecimento da palavra de Deus, não é? Então, é muito especial, né, que a gente possa dedicar esse tempo no estudo da Sua palavra. Bom, gente, então, né, vamos iniciar agora o nosso estudo do livro de Números. Não é? A gente já esteve compartilhando, ainda que brevemente, né, sobre Gênesis, Êxodo, Levítico. Não é? E como um autor já disse, é um conjunto realmente, é o Pentateuco, são 5 livros da lei de Moisés. Não é? E cada um deles tem um propósito. O livro de Gênesis fala sobre o início de todas as coisas e o início da promessa de Deus, né, do descendente que virá trazer bênção para todas as nações. No Êxodo, mostrar a libertação da escravidão do Egito e a criação do povo de Deus e o estabelecimento da adoração e das leis e como o povo deveria viver. Em Levítico nós temos toda a estruturação da vida espiritual e da vida individual, familiar, civil. Nós temos todas as instruções extremamente detalhadas, né, daquilo que o povo deveria fazer. E como nós vimos, a palavra central em Gênesis é princípios, na palavra central em Êxodo é libertação, a palavra central em Levítico é santidade, não é? E agora nós estamos chegando no livro de Números, né? Interessante porque esse livro ele basicamente começa, né, com um censo e ele praticamente termina com outro censo. É uma espécie do censo das tribos de Israel, não é? E eu creio, né, que
a palavra-chave, né, para o livro de Números é peregrinação, né, porque o livro de Números vai mostrar a realidade do povo, né, que foi liberto da escravidão do Egito, que recebeu a lei no Monte Sinai e que agora recebe a ordem de marchar. E, infelizmente, o livro de Números acaba sendo um livro muito negativo, se a gente pode dizer assim, porque todo ele gira em torno da rebelião do povo, da incredulidade do povo, da murmuração do povo. Isso é, pessoas que tiveram essa experiência de experimentar a intervenção sobrenatural de Deus, e eles continuavam experimentando, mas mesmo assim, por causa das lutas, das dificuldades, da peregrinação pelo deserto, nós vemos em diversos momentos o povo se rebelando contra a autoridade de Deus, contra a autoridade de Moisés. A gente até pode dizer, né, que no livro de Números nós temos 7 momentos de rebelião, de murmuração do povo, né? E ao mesmo tempo nós também vemos o desafio que era para Moisés para conduzir o povo, né? Se você pegar um mapa, aqui a gente não pode mostrar, né, mas se você pegar um mapa ali da região do Egito, e depois nós temos a Península Arábica e mais lá para cima o Mar Morto, se você pensar nessa região, aí você vai descobrir que realmente o povo, depois que saiu do Egito e eles foram para o Monte Sinai, era um lugar extremamente desértico, não é? E depois boa parte da peregrinação deles foi pelo deserto, né? E até algumas pessoas perguntam por que eles não foram pelo litoral, né? Que seria o caminho mais perto, que no geral era a rota feita, né, para quem quisesse chegar ali na região das nações da Palestina. E a explicação basicamente é que era para que eles não tivessem que enfrentar aquelas tribos cananeias, né, muitas delas que eram estruturadas na guerra, e que o povo iria desanimar se eles tivessem que entrar em combate imediatamente, e por isso então eles iriam contornar, não ir pelo mar, mas pela Península Arábica, e depois subindo pelo outro lado do Jordão e então cruzando o Jordão, não é? E cruzando o Jordão, eles então teriam a visão do Vale do Jordão e as planícies, não é, verdejantes, e essa terra que mana leite e mel. Então, aí está mais ou menos uma visualização, né, a gente pode dizer na nossa mente, sobre aquela região geográfica, né, por onde o povo estava peregrinando. O livro de Números, na primeira parte, né, e até eu queria pedir, né, que você pudesse pegar a sua Bíblia e acompanhar conosco. Na sua primeira parte, o que nós temos é basicamente isso, né? Esse censo, esse levantamento a respeito das diversas tribos, das diversas famílias e gerações. E uma coisa que nos chama a atenção é que os levitas, eles não são contados porque são uma tribo sacerdotal totalmente dedicada a Deus, que então eles eram um grupo separado, eram um povo sacerdotal. Mas então existe todo esse levantamento. Ao mesmo tempo também Deus mostra como é que deveria ser a estrutura do acampamento. Não era cada um montando a sua barraca, né? Na verdade havia toda uma ordem, e essa ordem girava em torno do tabernáculo. O tabernáculo era o centro da revelação de Deus, era o centro da adoração, era o centro do sacerdócio, e as tribos então elas deveriam estar preparadas, né, de forma ordenada, e quem ia à frente era a tribo de Judá. Já fica claro, né, que a tribo de Judá vai assumir uma liderança em relação a isso, e Deus já havia prometido para Jacó que o cetro não se apartaria da tribo de Judá. Deus já estava anunciando, né, que o rei, o futuro rei de Israel viria da tribo de Judá. Nós temos aí depois aí toda essa questão do levantamento dos levitas, e também as tarefas que eles deveriam executar. Não é? Cada um deles tinha uma tarefa específica. Né? Então, o que nós estamos vendo é um panorama. Né? Por exemplo, nós temos aqui no capítulo 1 o número das tribos, capítulo 2 a ordem das tribos do acampamento, capítulo 3 o número e ofício dos levitas, e depois nós temos capítulo 4 aí sobre como é que toda a estrutura sacerdotal era dividida em relação aos coatitas, gersonitas, os filhos de Merari e assim por diante. Então, o que nós vemos até o capítulo 5, né, inclusive
essa questão já de orientações da lei em relação ao sacerdócio, aliás, 5 e 6, não é? Aí está essa visão panorâmica dessa parte introdutória, né? Em relação até mesmo essa questão da lei do nazireado, né? Que algumas pessoas elas poderiam fazer um voto ao Senhor, se dedicar a Deus, né? De uma forma especial. E no capítulo 6, no final, nós temos a famosa bênção sacerdotal. Eu gostaria de ler aqui. Disse o Senhor a Moisés, capítulo 6, verso 23, 22. Sim, eu começar perguntando sobre a minha Bíblia de estudo. Na verdade, eu tenho algumas das Bíblias de estudo, mas uma das que eu tenho achado mais interessante, mais proveitoso realmente é a nova Almeida atualizada. Não é? Então, nós temos a Bíblia Shed, a Bíblia Vida Nova, as diversas Bíblias de estudo, mas, gente, esse para mim é uma das. Bom, essa é a minha opinião, mas essa aqui eu acho que é a melhor Bíblia de estudo que nós temos disponível hoje. Não é? Então, eu realmente sugiro, né, que você possa fazer essa aquisição. Né, por quê? Isso aqui foi feito com um grupo imenso de grandes estudiosos, mais respeitados, e também numa perspectiva bastante interdenominacional. Então, eu recomendo essa Bíblia de estudo. Você não precisa concordar com tudo, tem autores com as diversas perspectivas, mas é muito bom que a gente possa conhecer as diversas perspectivas e então experimentar, né, assim, esse nível de conhecimento, de erudição que nós temos aqui na Bíblia de Estudo, NAA, Nova Almeida Atualizada. Ok, mas então, voltando no capítulo 6, verso 22, disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoarei os filhos de Israel e dir-lhes-ei. Dir-lhes-ei. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, aqui nós temos a continuidade daquilo que Deus havia dito através dos patriarcas, não é? Como Deus prometeu para Abraão, se tu uma bênção, não é? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus prometeu que na descendência dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então aqui está a função do sacerdote de comunicar esta bênção através, né, da sua autoridade como sacerdote. Não é? E depois ainda nós temos a questão da dedicação dos príncipes, né, que na verdade os príncipes eles eram os cabeças das tribos e esses deveriam também dar o exemplo de que estavam comprometidos com a lei do Senhor. Nós vemos aí no capítulo 8, não é, toda essa parte ritual, não é? Inclusive essa questão das lâmpadas, as 7 lâmpadas do santuário, né? Isso nos faz lembrar, né, que Deus é a luz do seu povo, é Ele que conduz o seu povo dentro do seu propósito, a dedicação dos levitas, não é, para que eles pudessem se empenhar, não é, na sua tarefa. E uma coisa que nós precisamos lembrar, né, que hoje nós não temos mais levitas nesse sentido, porque hoje todo o povo é sacerdotal. Aí nós temos o capítulo 9, a celebração da Páscoa, lembrando, né, que a Páscoa é central dentro da vida do povo de Israel, né, porque é a libertação da escravidão do Egito, né, a aliança que Deus fez com o seu povo. Né. Então, o compromisso de Deus também de continuar se revelando através de Moisés. Nós temos a questão da nuvem sobre o tabernáculo para demonstrar que Deus está presente. Não é? E o tabernáculo era o local onde Deus manifestava a sua presença, Deus falava com Moisés e Moisés entregava a palavra para o povo. E o tabernáculo era o centro, né, como nós vimos, o centro da adoração, era o centro da vida de Israel. Né? Só lembrando, né, que no Evangelho de João, né, nós temos, né, que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então, nós podemos dizer que Cristo é a própria presença de Deus. Não é? Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas durante todo o tempo do deserto, da peregrinação, eles usaram o tabernáculo. E só depois, né, com o reinado iniciando com o reinado de Davi, mas a construção com o reinado de Salomão, que foi construído o templo de Jerusalém.
Aí nós temos essas trombetas, né, trombetas de prata, que servem para comunicar. Você pode imaginar o que é um acampamento gigantesco, como é que havia comunicação, né? Não havia celular, nada disso. Lógico, naquela época, então eles usavam as trombetas, né, para convocar as pessoas, né, para marchar. Não é? E finalmente, então, nessa parte inicial aqui, capítulo 10 de Números, Deus ordena ao seu povo para iniciar a marcha. Né? Aí você pode imaginar o que é isso, não sei a imagem que você vem à sua mente, mas nós temos aqui toda a estrutura do tabernáculo que era toda desmontada. Os sacerdotes levitas, eles tinham uma maneira de preparar e carregar isso daí, e nós ouvimos então essas trombetas tocando e todo o povo se estruturando, todas as tendas elas desmontadas e todas elas amarradas e tudo mais, e os animais, e o povo começa a marchar. Então, essa visão, né, que a gente pode imaginar daquela multidão iniciando uma marcha no deserto é algo impressionante. E a gente pode dizer, pronto, agora sim, né, o povo saiu da escravidão do Egito e agora eles vão para a Terra Prometida, né? Mas infelizmente o que a gente vai ver, não é, que no capítulo 11 começam as murmurações. E isso é uma coisa assim que depois ficou muito presente na história de Israel, porque aquelas pessoas, né, que haviam testemunhado a manifestação sobrenatural do poder de Deus, mas que agora eles por causa dessa realidade do deserto, eles começaram a murmurar. Capítulo 11, versículo 1. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Daí você vê, esse fogo não foi um incêndio qualquer, mas foi a manifestação da ira de Deus por causa da murmuração do seu povo. E o fato é que o povo estava dizendo, gente, lá no Egito nós éramos escravos, mas nós tínhamos peixe, nós comíamos de graça pepinos, melões, alhos silvestres, cebolas, alhos e tudo mais, não é? E agora seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Deus havia providenciado a alimentação, que era o maná, né? Essa substância que nós não sabemos exatamente o que era, né? Que o pessoal disse que tinha um gosto parecido com mel, mas era essa substância que Deus estava fazendo, né? E o povo diz, nós estamos cansados, a gente quer outro tipo de comida, não é? E nesse momento, então, Moisés, ele sente o peso da liderança, não é? E ele se apresenta diante de Deus, né? Ele reclama, não é? E ele diz, o povo está chorando, o povo está reclamando, não é? E a resposta de Deus foi que Moisés pudesse designar 70 anciãos para poder ajudá-lo. Vocês devem se lembrar que Deus já havia dito através do seu sogro Jetro que Israel deveria ser organizado numa espécie de estrutura de autoridade, não é, de pessoas, né, sobre 500 pessoas, 100 pessoas, 10 pessoas, e agora também Moisés precisava contar com a ajuda de pessoas. Então Deus mesmo diz, né, para escolher esses homens, não é? E lembrando isso, né, eles tinham que liderar 600 mil homens, além de mulheres e crianças, não é? E o fato que Deus confirma que escolheu esses 70, porque o Espírito Santo vem sobre eles e mostra que é o Espírito Santo que vai dar capacidade, né, para que eles possam cumprir a sua missão. Não é? Ok, nós vamos seguir um pouquinho mais. O fato é que o pessoal ficou preocupado, né? Mas gente, o 70 também não é Moisés o líder, mas essa é a ideia, né, da liderança compartilhada, né, que Deus ordenou a Moisés. Né? E aí, por causa da murmuração do povo, Deus mandou codornizes para o acampamento. Né? E você pode imaginar a festa dessas pessoas, né? Porque eles comeram muito. Mas o fato é que para Deus isso foi um juízo. Né? 11:33 diz, estava ainda a carne entre os seus dentes antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Nós não sabemos que tipo de praga é essa, que tipo de
contaminação, de mortandade, mas o fato é que Deus manifestou sua ira, o seu julgamento por causa da murmuração do povo. A gente pode dizer, gente, que o livro de Números, em grande parte, é o descontamento do povo, né, por terem que caminhar pelo deserto. Agora, uma coisa que chama a atenção é que chegou um momento que Miriam e Arão também se levantaram contra Moisés. E é isso, mas gente, as pessoas mais próximas, mais queridas, e eles questionaram a autoridade de Moisés. Por que só através de Moisés que Deus fala? Por que ele não pode falar através de nós? Não é? E Deus diz que realmente havia escolhido Moisés para ser autoridade sobre o seu povo. Não é? Por causa disso, Deus se irou, não é? Contra as pessoas, né? Especialmente Miriam, não é? Que ficou leprosa. Não é? E depois Moisés então ele clamou dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhado por 7 dias, seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida por 7 dias e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Não é? Tudo indica que depois ela foi restaurada, não é? Mas de qualquer forma foi uma manifestação do julgamento de Deus. Agora no capítulo 13, então, Moisés, aliás, Deus ordena, né, que o povo vá sondar a terra de Canaã. Não é? E cada um representante das tribos, eles vão para a terra prometida e quando eles chegam lá, eles observam que era verdade, né, que havia todas aquelas planícies verdejantes e o rio e todas as coisas, mas ao mesmo tempo também eles diziam que haviam essas cidades fortificadas. Não é? Sim, a irmã perguntando, né, nesse momento estou usando só a Bíblia, só o texto. E o fato é que o relatório dos espias foi dois tipos, né? Os 10 disseram: não tem como, é impossível. A gente não tem como conquistar essa terra, não? Porque o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, não é? Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. E eu achei interessante a reação de Caleb, né, que diz: Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles se vinham como gafanhotos aos olhos deles. E aí você pode imaginar, não é assim, essa era a oportunidade. O Deus que havia libertado o povo da escravidão do Egito com grandes sinais e prodígios não teria poder para dar vitória, não é, para o povo de Israel, só que eles não conseguiram acreditar, não é? E aí o povo se levanta e se rebela e diz: nós vamos morrer aqui, e nós temos que voltar para o Egito, vamos levantar um líder, a gente vai voltar, não é? E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Não é? Então, que bom, minha irmã. Veja, o que nós estamos vendo aqui é que se Moisés fosse uma pessoa egoísta, amém, eu vou me livrar desse povo agora, eu vou seguir e Deus vai constituir um novo povo e tudo mais, mas Moisés intercede diante do Senhor, não é? E Moisés, interessante essa questão, né, de que Moisés argumenta com Deus, não é, dizendo: se matares este povo como um só homem, as gentes, pois que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar esse povo na terra que ele prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça.
E como tens falado, o Senhor é longânimo e grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo. Gente, que expressão impressionante de compaixão, de intercessão de Moisés, e por causa disso Deus manifesta a sua ira, o seu julgamento, mas ao mesmo tempo não destrói o seu povo. Okay? E agora é uma pena, né? Porque a palavra de Deus nesse momento toda esta geração vai morrer no deserto. Então você pode imaginar o que é isso. Deus mesmo disse, né, que eles vão cair um a um, não é? Até que a nova geração então possa entrar na Terra Prometida. Que coisa terrível, né? O povo tinha oportunidade, mas agora eles estão simplesmente recebendo de Deus esta revelação, né, de que o povo todo vai ser consumido no deserto, né? E uma nova geração sim. A gente, às vezes as pessoas dizem, né, mas esse povo, como ele é ruim. Mas sabe, se a gente parar para pensar, eu acho que muitas vezes nós acabamos sendo muito parecidos com ele. E o fato é que quantas vezes, né, nós murmuramos, nós reclamamos, nós dizemos não dá, é impossível, não é? E às vezes nós pensamos, será que a gente não é muito parecido com esse povo no deserto? Às vezes a gente critica eles, mas se a gente for pensar, quantas vezes nós fazemos a mesma coisa, não é? Então, foi uma coisa muito triste, né, de saber que aquela geração que havia testemunhado a libertação da escravidão do Egito com grandes sinais e prodígios, mas agora eles existiriam durante 40 anos peregrinando pelo deserto. E o fato é que vivendo essa realidade tão próximos da Terra Prometida, não é? E alguns até disseram assim, não, então agora a gente vai, agora a gente crê e tudo mais. O fato é que eles são derrotados porque agora não tem mais a bênção de Deus. Gente, como é difícil, né? No capítulo 15, então, nós temos aí mais as leis, as orientações, as ofertas, porque agora que o povo vai estar pelo deserto, eles vão ter que cumprir a lei que Deus estabeleceu, né? Inclusive a questão da violação do sábado é uma questão bastante séria, a questão sacerdotal. Aí no capítulo 16, nós temos outra rebelião. E novamente é por isso, né, que Corá, Datã e Abirão, não é, eles se rebelaram com 250 homens contra Moisés. Não é? Aliás, sim, e se ajuntaram contra Moisés e disseram, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, o Senhor está no meio deles, por que, pois, vos exaltais sobre a congregação de Israel? Novamente era a questão da liderança de Moisés. E aí Deus novamente exerce o seu juízo. Né? Fazei isso, tomai vozes incensários, corai todo o seu grupo. E aí, finalmente, só lendo aqui, Deus manifestou a sua ira sobre. Eu preciso resumir. Deus manifestou a sua ira destruindo Corá, Datã e Abirão, não é? E o fato é que eles todos morreram, não é? E veja bem no capítulo 16, verso 30, mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens desprezaram o Senhor. Aqui é uma questão importante. Veja bem, Moisés, ele deixaria a liderança, mas ele tinha a responsabilidade. Agora, houve essa rebelião, e então Moisés pede um sinal de Deus, e esse sinal é que o chão se abra. E foi isso que aconteceu. Assim, lembra-se, o povo de Israel vivia manifestações impressionantes, sobrenaturais, e a terra se abriu e eles foram engolidos, não é, pela terra, e o povo ficou assustado e saiu correndo, e nós também vamos ser consumidos, né? Mas depois o povo diz, Moisés, o que você fez? Você matou as pessoas, o nosso povo, não é? E eles se rebelam contra o Senhor novamente, não é? E aí Deus manda mais uma praga. Gente, que história, né? O fato é que na praga 14.700 morreram,
fora o grupo, né, que se rebelou contra a autoridade de Deus. Não é? Ah, então, né, será que nós podemos dizer, né, que a paciência de Deus tem um limite? E que nós podemos dizer isso, né, que Deus é extremamente misericordioso e ao mesmo tempo Ele é justo. Né? A Bíblia diz, considerai a bondade e a severidade de Deus. E é por isso que Deus não terá por inocente o culpado. Algumas vezes as pessoas acham, né, que podem continuar vivendo em rebelião a Deus e confundem as coisas, acham que pelo fato de Deus não manifestar a sua ira é exatamente porque Deus não está se importando. Em relação, por exemplo, às nações cananeias, Deus deu para eles 400 anos para se arrependerem. E depois disso usou o povo de Israel na conquista através de Josué para executar o seu juízo. E como havia toda essa questão de autoridade, no capítulo 17 nós temos esse milagre, né, de que o bordão de Arão ele floresce. E novamente o que nós vemos é isso, né, que Deus está dizendo, Arão é a minha autoridade, Arão é o meu sacerdote, para que não houvesse confusão, porque o povo estava dizendo, não precisa de líder, não precisa de sacerdote, todo mundo é igual, e o fato é que com isso daí o povo iria se desintegrar, porque não havia a liderança, não é? E depois então nós temos no capítulo 18, né, novamente a orientação em relação ao sacerdote, como é que eles deveriam viver e os direitos que eles tinham, eles seriam sustentados, né, pelo povo. E uma coisa que eu queria já mencionar, né, antes da gente seguir, é que essa questão de estrutura de autoridade, de liderança, é uma coisa muito forte nas Escrituras. E, na verdade, Moisés, que era o líder, quando Moisés desobedeceu, ele também foi punido. E isso mostra, não é, de que é uma questão muito séria, né? A questão da murmuração, da rebelião, da desobediência. Não é? A estrutura de autoridade é algo que Deus estabeleceu. Não é? Mas nenhum líder pode usar isso daí como uma imposição de autoritarismo. Mas, ao mesmo tempo, a autoridade constituída por Deus, ela deve ser respeitada e obedecida até onde não nos leva a desobedecer a Deus. Ok. Gente, eu quero seguir um pouquinho mais. Nós temos aí no capítulo 20, Miriam morre finalmente, e depois nós temos esse milagre na rocha de Meribá. Não é? Isso é que o povo estava sedento e Deus disse, olha, diga para a pedra. Não é? E ao invés de dizer para a pedra, Moisés golpeia a pedra e a água sai, né? E o povo mata a sua sede, mas daí nós sabemos, né, que por causa disso Deus julgou Moisés. Alguém poderia dizer, mas é uma coisa tão pequena. Deus disse para falar e Moisés bateu, né? Mas isso mostra que o coração dele já estava descontente, insatisfeito, não é? E isso provocou também o julgamento de Deus para com Moisés. Não é? Depois, quando ele quer passar pela região dos Edomitas, eles não deixam, e lá na frente vai haver uma punição por causa disso. Depois nós temos a morte de Arão, e aí depois nós temos o início dos conflitos militares, não é? O conflito contra o rei de Arade, nós temos Seom, nós temos Og, e o que nós vemos aqui é que os judeus até hoje celebram essa questão, né, de que Deus deu a vitória e Deus já estava agora treinando, preparando o povo para a conquista, não é? E dando a eles experiências, não é? Nós temos no livro de Números um personagem bem interessante, a gente não tem tempo para explorar muito essa questão, mas nós temos este personagem chamado Balaão, não é? E ele era basicamente um profeta pagão. E Balaque, né, rei dos Moabitas, vendo, né, esse avanço do povo de Israel, estava receoso, então contratou Balaão para dizer amaldiçoa. E o fato é que, a princípio, Balaão estava querendo dizer, vou ganhar meu dinheiro, né, vou amaldiçoar, mas ele não conseguiu. Tem aquela incidência, né, de que a mula falou através, o Senhor falou através da mula, né, a famosa mula de Balaão, né, uma coisa sobrenatural, mas para ficar claro, né, de que Deus não ia permitir que o seu povo fosse amaldiçoado, porque o povo foi abençoado por Deus, não é? Então, e é por isso que nós temos aqui capítulos 22, 23, 24, 25, nós temos a história de Balaão, né? E o que nos chama a atenção é
que todas as vezes que Balaão ia abrir a sua boca para amaldiçoar, só saía bênção, não é? E, meus irmãos de Pernambuco, Deus abençoe. E essas bênçãos eram bênçãos mostrando que Deus vai cumprir o seu propósito. E aqui, veja por exemplo 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus. Então, apesar, né, de toda a rebelião e tudo mais, mas Deus vai cumprir o seu propósito, Deus é fiel em relação à sua promessa, Deus não vai deixar que o povo seja amaldiçoado. E depois você pode ver aqui esses diversos pronunciamentos, né, de Balaão, como é importante. Na verdade, Balaão é usado por Deus como profeta para anunciar a bênção de Deus. No capítulo 24, verso 19, diz: de Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. Deus havia anunciado que iria manifestar o seu julgamento. Não é? Agora, no capítulo 25, nós temos um problema que vai perdurar por anos na história de Israel, que parte do povo se voltou para a idolatria, como nós temos o caso aí da adoração ao deus Baal Peor. Só uma observação, né? Baal era um nome genérico para diversos tipos de deuses senhores que haviam lá entre os povos daquela época, não é? E o fato é que Deus manifestou novamente a sua ira, não é? Depois vocês podem ver que esse Finéias, né, o sacerdote, ele... só um minutinho aqui, diz: foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou. Deus havia dito, né, de que aqueles que adoraram a Baal Peor deveriam ser executados. Bom, gente, muitas vezes quando a gente lê passagens, a gente fica chocado, né, com isso, mas o que nós observamos por toda a Bíblia é que Deus é misericordioso e compassivo e ao mesmo tempo é santo e justo, né? Porque Deus sabia que se o povo começasse a relativizar a questão da idolatria, né, a missão do povo ela seria comprometida, e é isso que a gente vai ver depois no restante da história de Israel. A partir do capítulo 26 nós temos um novo censo, não é? Para mostrar, né, de que agora esse povo, né, depois de tudo que eles passaram, eles agora estão se preparando, né, para a entrada na terra prometida. Não é? Depois Deus prediz a morte de Moisés, não é? E Josué designado como sucessor. Finalmente, e o que nós observamos na vida de Josué é a consistência dele o tempo todo, né, de obediência a Deus, de lealdade, de temor do Senhor, de fé, de perseverança, e por isso então Josué foi designado como sucessor de Moisés. E aí finalmente nós temos aí as diversas instruções ainda de ofertas, e os votos, e a questão ainda a vitória sobre os midianitas, e só mencionar uma questão, né, que 2,5 tribos não quiseram atravessar o Jordão, e eles ficaram então do lado de cá do Jordão. Se você observar o mapa, eles vão aqui, por assim dizer, para o lado direito, que a gente visualiza o mapa, essas tribos elas ficaram do lado de cá, não é? E os outros então, mas eles assumiram o compromisso de ir atravessar o Jordão com os outros para a conquista, não é? E a partir daí então nós temos a descrição das peregrinações que eles vão fazer. Gente, só um panorama geral, mas eu gostaria então de fazer algumas considerações sobre isso aqui. Primeiro, nós temos a fidelidade de Deus, mostrando que Deus ele vai cumprir o seu propósito. Segundo, nós temos a justiça de Deus por causa da rebelião e incredulidade do seu povo, e isso é um alerta para nós. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, ele diz que isso foi registrado como uma advertência para nós, para que a gente não cometa os mesmos erros que eles cometeram. Em terceiro lugar, a provisão de Deus no meio do deserto, apesar de tudo, Deus conduzindo o seu povo. Nós temos a questão da liderança de Moisés e a importância disso, que Moisés tinha que conduzir o seu povo. E no livro de Números, depois de tudo, nós vemos sinais da promessa de Cristo. Por exemplo, o tabernáculo, né? Cristo é aquele que veio fazer tabernáculo entre nós. Nós temos esta luz, né? Cristo é a luz.
a nuvem de luz, não é? Durante a noite. Nós temos essa água, né, que brota do deserto. Não é? E Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E nós temos essa exortação, né, para que, mesmo no deserto, nós possamos ser fiéis ao Senhor. E aqui, para a gente caminhar para a conclusão, como é importante nós aprendemos no deserto. Porque às vezes quando a gente está já nos pastos verdejantes, no meio da abundância das colheitas e tudo mais, nem sempre a gente consegue perceber o propósito de Deus. Da mesma forma como o povo foi provado no deserto, Jesus também foi provado no deserto, o apóstolo Paulo também passou um tempo no deserto. Isso dá a entender que às vezes quando Deus quer falar ao nosso coração, Ele nos submete a uma situação de dificuldade, de privação, de luta, para que a gente possa aprender o seu propósito, para que a gente possa ter sensibilidade para ouvir a sua voz, para que a gente possa se preparar, se fortalecer espiritualmente para os desafios que virão, como Deus preparou a nova geração para conquistar a terra prometida. É no deserto que nós descobrimos que Deus é santo realmente, que Ele não, Ele de forma nenhuma relativiza o pecado, que nós somos responsáveis diante de Deus. Mas é também no deserto que nós descobrimos que Deus é o nosso provedor e é aquele que cuida de nós, que Ele é capaz de mandar maná do céu, Ele é capaz de abrir a rocha e fazer jorrar a água. É no deserto que nós descobrimos, não é, que não existe nada melhor do que nós cremos na fidelidade de Deus, nós cremos nas promessas de Deus, na aliança de Deus, porque aquilo que Ele começou Ele vai terminar. É no deserto que nós descobrimos que Deus vai usar as coisas mais improváveis para nos dar as lições mais preciosas. E quando nós lemos o livro de Números, né, nós ficamos chocados com a atitude de rebelião, de incredulidade, de murmuração do povo. Mas a gente precisa reconhecer que muitas vezes nós também somos assim. E como nós precisamos então demonstrar esta fé de Josué e Caleb, esta perseverança de Moisés, mesmo diante de circunstâncias tão difíceis, de seguir o exemplo daquelas pessoas, não é, que a despeito de todas as circunstâncias, de todas as tribulações e tudo mais, continuaram olhando para frente e vislumbrando a terra prometida, que nós estamos caminhando pelo deserto, mas nós vamos chegar lá. E o Senhor vai nos dar vitória sobre os inimigos e a gente vai conquistar a terra. Gente, como é precioso, né, quando nós lemos um livro como esse, para perceber, né, que nós precisamos aprender no deserto. Não é? E hoje em dia, acho que mais do que nunca, não é, aprender nas circunstâncias mais difíceis, que o Deus do Jordão, o Deus do vale e das fontes, é o Deus do deserto também. E que muitas vezes as coisas mais preciosas que nós aprendemos no deserto. O livro de Números fala exatamente sobre isso. Então, isso deve nos fazer reconhecer, né, o quanto muitas vezes nós somos ingratos, muitas vezes nós murmuramos, muitas vezes nós não reconhecemos a providência de Deus, mas ao mesmo tempo nós ficamos maravilhados, né, com a providência e o cuidado de Deus. Ao mesmo tempo, devemos lembrar, Deus é santo, Deus é justo, nós devemos temer no nosso coração. E quando a gente vai para o Novo Testamento, nós temos o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 11, logo depois do capítulo 10, que fala sobre números. No capítulo 11, o apóstolo Paulo falando, né, que muitas pessoas haviam adoecido e até morrido por não compreender o sacrifício de Jesus na cruz. Muitas pessoas dizem o Deus do Velho Testamento não é o Deus do Novo Testamento. E eu digo assim, leia a Bíblia melhor e você vai perceber que Deus é o mesmo. O Deus de amor e de justiça. Esse Deus é o nosso Deus. E é por isso que Deus pede de nós, Deus nos ordena a colocar toda a nossa confiança nele. A lição de Números para nós é perseverar no deserto, caminhar com fé, sabendo que Deus vai nos conduzir à terra prometida. Não é? Para mim, essa é a grande lição que nós encontramos no livro de Números. Ok, gente, então nós estamos concluindo aqui, não é, essa visão panorâmica, né, do livro de Números, mas eu queria incentivar vocês depois a lerem com cuidado, meditando. Não é? Se você tem alguma pergunta, algo que eu gostaria de ouvir, algumas vezes pessoas têm feito perguntas para mim nas redes sociais, na medida do possível eu tenho procurado responder. Mas então vamos já caminhar para a conclusão, né, que Deus abençoe a todos. Né? Nós vamos fazer uma oração
e já concluir. Que bom saber, né, que os irmãos estão aí nos acompanhando no estudo da Palavra de Deus. Né? E aguardamos, né, que em breve, né, o pessoal aqui da Igreja Cristã da Aliança aqui em Campina Grande possa reunir, em breve possamos rever nossos irmãos em tantos outros lugares. Ok, vamos orar então. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, e nós queremos te pedir, ó Pai, que Tu nos ensine, Senhor, através da Tua Palavra, ó Pai. Dá maior compreensão, maior iluminação, e que Tu nos ajudes a sermos pessoas gratas, Senhor, e que reconheçam o Teu cuidado, a Tua providência, mesmo quando temos que atravessar o deserto. Ó Senhor, e que nós estejamos com os nossos ouvidos e olhos abertos para aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, e que assim sejamos mais fortalecidos para depois então cumprirmos, ó Deus, a nossa missão e aquilo que o Senhor quer realizar em nós e através de nós. Abençoa teus filhos, Tu conheces cada um, cada coração, cada família, que o Senhor venha fortalecê-lo, Senhor, conceder a Tua graça, Senhor, especialmente nesses dias difíceis. Nós suplicamos, ó Deus, a Tua bênção, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe, né? Se Deus quiser, esse domingo agora, né, às 6h30, 18h30, eu estarei ministrando a Palavra de Deus, a pregação da Palavra de Deus, né? Você é nosso convidado para se conectar nesse horário. E também nos acompanhe, né, nas algumas publicações, algumas lives, né? A maior parte das informações estão vindo via o Instagram, né? Então que você possa acompanhar aí, né? De vez por outra tem algumas coisas, a gente tem feito lives com alguns outros colegas e tudo mais, e sejam atentos em relação a isso. Gente, Deus abençoe a todos. Vamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Deus abençoe. Uma irmã perguntando, né, nas quintas-feiras à noite nós temos esse estudo, né? E às vezes algumas lives e outras coisas mais, né? Não todos os dias, mas vez por outra a gente tem entrado com alguma ministração, então vocês possam estar acompanhando, né? Deus abençoe, boa noite, até a próxima. Zilda, Deus abençoe. Deus abençoe. Elza, Deus abençoe, minha irmã. Tchau, tchau.